Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica, o canal que tem como objetivo esclarecer ao cristão, ao crente, a palavra de Deus, expor o texto bíblico da forma como ele é. Então esta é a nossa responsabilidade, não só a minha, na do canal, mas a responsabilidade de todos os cristãos. Então, você pode aí dar o seu ok, dar o seu like, você pode curtir, deixar o seu comentário. Caso você também tenha alguma dúvida, caso você queira esclarecimentos outros, você também pode usar aí o seu comentário, tá bom? E também você desejar um novo tema, quer saber de algum outro assunto, você pode também nos deixar aí no comentário. Faça a sua inscrição, deixa o like aí e vamos nós nesta tarde falar a respeito de um texto interessante, de um dom que a Igreja de Cristo tem necessitado já desde há muitos. E Paulo, o apóstolo do Senhor, ele escreve à Igreja de Corinto justamente para trazer aos irmãos esclarecimento a respeito de muitos assuntos, dentre eles os dons espirituais. E o texto se encontra aqui no capítulo 12, e eu quero falar nessa tarde sobre o verso 10, sobre o dom de discernimento de espírito. O que é esse dom? Para que serve esse dom? É óbvio que você já deve ter ouvido falar a respeito desse dom. Mas muitos ensinam, muitos pregam que esse dom é para você poder discernir que tipo de espírito que está falando. Ou seja, as pessoas usam para identificar, esse aqui é o espírito do Zé Pilintra, por exemplo. Esse é o espírito do Tranca-Rua, da Pombagira, coisas desse tipo. Mas não é nada disso que o texto nos fala. Tá certo? E nós vamos esclarecer nesta tarde a respeito disso. Primeiramente, lembrando aos irmãos que esses dons são dons do Espírito, são ferramentas que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, dá à igreja para que a igreja possa dar continuidade na pregação do Evangelho. A igreja aqui já estava em plena atividade. Paulo, na carta aos Coríntios, escreve com o propósito de corrigir erros doutrinários, erros esses de ordem moral, né, de ordem cultica nos cultos. Capítulo 12. Então, Paulo trata a respeito dos dons do Espírito. Ele começa falando a respeito dos dons e no versículo 10 ele nos diz assim: a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Em breve nós vamos estar falando aqui a respeito de outros dons, esclarecendo aqui acerca dos dons espirituais. Mas hoje especificamente vamos tratar a respeito do discernimento de espíritos. Para que serve então, afinal de contas? Se não é para eu saber quem é o demônio, então para que serve? Não é para você saber. Se é um demônio, é um demônio. Demônio não tem nome. Demônio não tem origem. Em primeiro lugar, corrigindo uma coisa importante, essa nomenclatura dada a esses espíritos, isso é coisa antiga, um pouco antiga, né? Ainda do nosso século, mas antiga. Não é agora, desses últimos tempos. Mas isso foi muito difundido através de uma pregadora, né, chamada Neuza Itioca, em seu livro, e depois adotada aí por outras pessoas, por outros pregadores, e que nomearam de acordo com os nomes dos santos trazidos do culto afro, do sincretismo religioso que existe entre o catolicismo romano e o culto afro. Então trouxeram desse culto afro essa nomenclatura, tá certo? Então a Bíblia não nos fala de nome de demônios. A única vez que Jesus fala isso é quando ele libertou aquele homem
que estava vivendo em um cemitério, num sepulcro. Ele estava possuído por inúmeros demônios. Ou seja, quando Jesus conversou com ele, perguntou de onde vens tu? Ele explicou e ele falou, nós somos muitos, né? Uma legião. Ou seja, são vários. Então aquele homem estava realmente uma possessão muito grande, muito profunda. Então há essa ideia, né, de que são os demônios, e cada demônio chama-se territorialidade. Né? Então as pessoas acreditam que em determinados lugares atuam determinados tipos de demônio. Né? Em tal lugar é demônio tal, no outro lugar é demônio tal. Então vamos esquecer disso, mas vamos então ao texto que nos compete aqui, e em uma outra oportunidade eu vou trazendo maiores esclarecimentos. Caso você queira falar algo sobre isso, você pode deixar aí no seu comentário, tá bom? Então vamos lá, dom de discernimento de espíritos, para que serve e o que é? Bom, o que é o dom de discernimento de espírito? É o dom que eu tenho, que Deus me dá, uma capacidade dada por Deus através do Santo Espírito, para que eu venha discernir aquilo que veio da parte de Deus, a mensagem que realmente é da parte de Deus. Então, se alguém trouxer uma mensagem que não é da parte de Deus, eu vou então usar desse dom. Paulo nos mostra isso no livro de Atos dos Apóstolos. Quando lá ele estava em Éfeso pregando, quando uma certa pessoa se aproximou dele, uma jovem, ela estava possuída por espíritos malignos, e ela os acompanhava, com o propósito de que as pessoas que a vissem pudessem entender que ela fazia parte da comissão de Paulo. Até que Paulo, tendo discernimento, Paulo expulsou o demônio daquela moça, deixando-a liberta. Paulo, expulsando aquele demônio, usou justamente do discernimento, sabendo que aquela pessoa que estava acompanhando a ele e a sua comitiva não vinha da parte de Deus, e nada do que ela falava era da parte de Deus. Assim também em vários outros textos, depois nós podemos até abordá-los. Mas o importante é nós entendermos e sabermos que esse dom de discernimento é dado aos crentes, aos cristãos, para discernirem se realmente a mensagem ela vem da parte de Deus ou não. E como você vai saber se a mensagem vem da parte de Deus? Óbvio, através da palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece a mensagem do Evangelho, e alguém vem até você com uma outra mensagem que é contrária à pregação do Evangelho, esse espírito não é de Deus. Então, esta mensagem não é de Deus. Então, o dom de discernimento de espírito serve para isso, para saber qual é o espírito que está trazendo essa mensagem, se ele é procedente de Deus ou se ele não é procedente de Deus. Para isso é que serve o dom de discernimento de espíritos. Os crentes precisam ter esse dom. É um dom dado por Deus, para nós sabermos se essa mensagem é ou não é da parte de Deus. Por exemplo, se alguém aqui na internet ou na igreja trouxer uma mensagem para você dizendo, olha, Jesus me falou que ele vai voltar agora no mês de setembro, e dá o dia, essa mensagem não é da parte de Deus. Óbvio, porque ele não deixou dia nem hora. O dia do Senhor vem como um ladrão. Então, essa mensagem não é de Deus. É simples assim nós entendermos isso. Né? Algo que não vem da parte de Deus, nós temos esse discernimento. E assim nós não somos enganados. E por isso, nós precisamos julgar. Nós precisamos entender realmente as mensagens. Né? Que se elas vêm ou não. E nós temos como padrão a palavra de Deus.
A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para nós não sermos enganados. Tá bom? Então é isso que é o dom de discernimento de espíritos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa realmente usar deste dom importante, né, no meio da sua comunidade, para a sua vida, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e faça inscrição aí no nosso canal, temos outros vídeos e em breve estarei trazendo outros vídeos como esse. Em breve também está falando sobre dons espirituais e algumas mensagens da palavra de Deus, tá bom? Mas por enquanto nós vamos estar trazendo esclarecimentos a respeito da palavra de Deus, de textos bíblicos que são, ou não podemos chamá-los de polêmicos, né? Mas de textos de difícil interpretação, de textos que normalmente a gente ouve falar, mas não tem o entendimento correto, tá certo? Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.